O que na semana passada ouvíamos em parábola, temos hoje em acontecimento, em verdade. Histórias diferentes, personagens diferentes, mas os mesmos sentimentos. Na parábola da semana passada tínhamos um pai rico de misericórdia. Hoje temos em Jesus o rosto misericordioso do pai. Tínhamos na parábola um filho que peca, é assim que ele se apresenta diante do pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E temos esta mulher pecadora, apanhada em flagrante delito, em adultério. E tínhamos na semana passada o filho mais velho, o direitinho, o rígido, o da justiça, que hoje está aqui representado neste acontecimento, nesta multidão, nestes escribas e fariseus, a quem Jesus a semana passada também dirigia a parábola. Os escribas e os fariseus que, de tão retos, de tão cumpridores da lei, apresentam a Jesus este caso. Eles não querem saber muito da mulher. O que eles querem é, de certa maneira, encurralar Jesus. É assim que São João diz. Falavam assim para lhe armarem uma cilada. Como aparece várias vezes em várias passagens do Evangelho. Eles põem Jesus num beco sem saída. Qualquer resposta que Jesus desse o ia comprometer. A lei é justa. E não fazer cumprir a lei é ser injusto. Por isso, Jesus, qualquer que fosse a resposta, não ia ficar bem. Se Jesus dissesse: se a lei diz isso, vamos cumprir a lei, então como é que é? Então a misericórdia. Então o todos. Então o eu venho para salvar o que estava perdido. E Jesus ficaria derrotado. Mas se Jesus dissesse: não, calma, não vamos agora apedrejar a mulher, calma, então iria ser acusado por não fazer cumprir a lei de Moisés. Mas a atitude de Jesus não é para se defender, não é para ficar bem. Jesus, como tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer trazer verdade a esta situação. Quer iluminá-la, não com a lei, mas com a verdade. Primeiro foco: ninguém comete adultério sozinho. Ninguém comete adultério sozinho. O adultério não é coisa de um. Pelo menos dois. E a lei não diz que é a mulher que é apedrejada. A lei diz que quem é apanhado em flagrante adultério, os dois são apedrejados. Neste caso não é assim. Trazem a mulher. E o que é que está por trás disto? Que são cúmplices do homem. E Jesus toca-lhes, começa-lhes aqui a tocar na consciência. Isto não começa bem. Jesus não pergunta: então, e onde é que está o outro? Para a gente aqui exercer a justiça como ela é. O que Jesus faz, diz o Evangelho, é que Jesus inclina-se e começa a escrever com o dedo no chão. Portanto, Jesus sabia escrever. Jesus põe-se a escrever com o dedo no chão. Muitas interpretações se deram a este escrever no chão. Umas que nos fazem lembrar o dedo de Deus que escreveu os mandamentos da lei. Outras, uma passagem de Jeremias que diz que o Senhor escreverá com o seu dedo
os pecados das pessoas. Esta também é uma interpretação que alguns fazem. Dizem que Jesus começou a escrever no chão os pecados daqueles que os acusavam. Tu já mentiste, tu já roubaste, tu também já cometeste adultério, tu também não és flor que se cheire. E eles, ao verem os seus pecados ali, começaram a sair, começaram a ir embora. É uma interpretação. Mas aquilo que a resposta que Jesus dá, quem não tiver pecados, quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, o que Jesus faz é dizer a cada um, entrem na vossa consciência. Entrem na vossa consciência. Somos todos tão peritos em julgar os outros. Somos tão descarados a julgar a vida dos outros e não entramos na nossa vida para a arrumar e para a julgar. E este é o ensinamento deste Evangelho hoje para cada um de nós. Arruma a tua vida. Mete a mão na tua consciência. Em vez de andar a reparar nos pecados dos outros, repara nos teus. Ninguém nos conhece melhor do que a nós próprios. Ninguém nos conhece melhor a nós próprios. Nós podemos roubar, ninguém viu, mas nós sabemos que roubamos. Nós podemos inventar uma boa mentira, ninguém descobre, mas nós sabemos que mentimos. Nós podemos copiar no exame, podemos não ser apanhados, ou num teste, podemos não ser apanhados, mas nós sabemos que copiamos. E é isto que Jesus diz hoje a cada um de nós. Entra na tua consciência. Em vez de andares a acusar os outros, acusa-te, tem coragem, acusa-te a ti próprio. Tira do bolso as pedras com que estás pronto para acusar os outros. Porque nós gostamos de ter pedras no bolso para ir atacando os outros. As pedras do ódio, as pedras da discriminação, as pedras da maledicência, as pedras do falso testemunho, as pedras das meias-verdades e das meias-mentiras estão no nosso bolso. E Jesus diz, liberta-te. Não fiques tu ferido com as pedras que trazes para atirar aos outros. E estes fariseus e escribas que queriam tramar Jesus, que queriam apedrejar esta mulher, acabam por sair todos, a começar pelos mais velhos. Significa que nós mais velhos já temos mais consciência das coisas, mais vividos, mais tudo. Também temos um passado. E os mais novos não se riam, porque também já estão a construir um passado. E fica Jesus e esta mulher. Santo Agostinho, num sermão, são muito poucos os sermões, por incrível que pareça, são muito poucos os sermões sobre este episódio, porque é um episódio muito discutido, porque ele é tardio, nem parece São João, parece muito mais São Lucas de São João. Ele é tardio, aparece em alguns manuscritos antigos, aparece como um apêndice ao Evangelho de São João, noutros aparece mais cedo. Aqui, por exemplo, todos os padres da Igreja gregos, nenhum comenta este Evangelho. Na Igreja Latina temos 3, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e um outro, e São Jerónimo, que comentam este episódio. Mas Santo Agostinho, num sermão que escreve sobre este episódio, diz, quando ficam Jesus e esta mulher diz, ficou a miséria e a misericórdia. Ficaram só a miséria da vida daquela mulher e a misericórdia. E quando ficam só os dois, parece que Jesus desligou, não andou a ver quem é que andava. Nós também às vezes também estamos à espera que alguém atire para a gente atirar a seguir. Jesus não ficou a ver vamos lá ver quem é que tem coragem. Jesus inclina-se e continua a escrever no chão. Até que percebe que há ali um silêncio estranho, que não há pedras a cair em lado nenhum. E pergunta-lhe, mulher, onde é que eles estão?
Ninguém te condenou. A mulher diz, não, Senhor. Ainda não estava libertada. Porque daquela gente toda, havia um que podia atirar pedras. Daquela gente toda, havia um que podia condenar Jesus. E por isso é que Jesus diz, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isto podia ser para nós um pensamento gratuito e dizer, boa, então podemos andar sempre no mal, porque andamos sempre a ser perdoados. Maravilha. Portamos-nos mal, confessamos, continuamos, confessamos e andamos assim nas borlas. O nosso Deus é um Deus de borlas, vamos embora. Continuamos assim. Não. Não. O que é que Jesus não condena? A pessoa ou o pecado? Jesus não condena a pessoa, mas não abençoa o que ela fez. Por isso é que Jesus lhe diz a seguir, vai e não voltes a pecar. Nós podemos usar e abusar da misericórdia de Deus, mas também temos de mudar. Há coisas na nossa vida que têm de mudar, que nós adiamos. Agora, a malta nova gosta muito de usar o procrastinar. Nós agora procrastinamos. Mas há coisas na nossa vida, e não é só o estudo, não são só as tarefas, não é só os trabalhos pendentes que nós temos que pôr em dia. É a nossa própria vida, a nossa própria verdade, que tem que ser arranjada, que tem que ser misericordiada por Deus. Errar é humano, perdoar é divino. Quando nós sentimos o perdão de Deus, sentimos-nos libertos, mas não é para continuar na mesma. Deus não nos quer na mesmice. Fizeste mal, estás arrependido, estás perdoado, mas não voltes ao mesmo. Porque há gente que acha que o perdão nos dá a garantia de continuar tudo igual. Bati, estou arrependido e volto a bater. E volto-me a arrepender e volto a bater. Quem diz bater diz outra coisa qualquer. Não, não é isso que Deus te diz. O que Deus te diz é o que tu fizeste não foi bem feito. Vai e não voltes a pecar. Tu, como pessoa, não estás condenada, estás perdoada. E é daqui que vem o princípio de Santo Agostinho. Condene-se o pecado, ame-se o pecador. É isto que significa Deus na nossa vida. O mal que nós fazemos não é abençoado, porque está mal, não está correto. Mas isso não me impede de sentir a presença misericordiosa de Deus na minha vida que me faz ir avançando. Ir avançando era o que aparecia na primeira leitura, ir avançando era o que aparecia na segunda leitura. São Paulo dá a ideia de que era assim um daqueles atletas fantásticos que gostava de fazer desporto e andava, muitas vezes, usa nas suas cartas a imagem do desporto e hoje a do atleta. O atleta sai de um ponto de partida e chega a uma meta. O atleta não corre para trás, corre para a frente, para chegar à meta. Quando nós somos perdoados por Deus, quando nós sentimos esta misericórdia e este perdão de Deus, não é para voltarmos à mesma, é para andarmos para a frente. A primeira leitura falava-nos desta novidade, de abrir os olhos porque se vai realizar uma coisa nova que já começa a aparecer. São Paulo dizia, deixe tudo para trás para correr para a meta. E creio que esta pode ser a última lição do Evangelho de hoje. Não ficarmos agarrados a um passado, nem a um presente, porque nós somos criados sempre para o futuro. Há bocadinho era meio-dia e o meio-dia já faz parte do passado. O passado já vai, já foi. Cada segundo que nós vamos vivendo, vamos lançando para trás um passado. E há pessoas que ainda continuam agarradas a um passado traumático, do qual ainda não se libertaram, do qual ainda não fizeram as pazes, não com Deus, porque se calhar até já foram perdoadas por Deus, mas consigo próprias. Aquela coisa que me mói, aquela coisa do passado da qual ainda não me libertei. E então Jesus diz, reconcilia-te com o passado, aproveita o presente
e lança-te num futuro misericordioso com Deus. Nunca nos resignemos a dizer eu sou assim, eu já não mudo, burro velho não aprende línguas. Não é a linguagem cristã. Parar na vida cristã é andar para trás. Só há um sentido na vida cristã: ir em direção à meta. Parar é andar para trás. E andar para trás, então, nem tem palavras para descrever. Porque nós somos sempre chamados a ir para a frente com a força, com a presença, com a alegria, com a misericórdia de Deus. Então, se calhar, alguns de nós também temos que fazer esta reconciliação connosco próprios. De alguma coisa do passado que ainda não está resolvida e que precisa da misericórdia de Deus e da minha própria misericórdia. É preciso que eu me perdoe para sentir ainda mais a presença de Deus. Como digo, às vezes, até já confessámos, até já dissemos isto, que estou extremamente arrependido, mas ainda não me purifiquei, ainda não me libertei. E estas 2 semanas podem ser as 2 semanas da minha libertação. Com confissão, sem confissão, mas deixar para trás isto que me deixa angustiado, este problema do qual eu nunca me resolvi, para me confiar à misericórdia de Deus. Não havia maneira mais bonita de terminarmos este ano, o nosso percurso da Quaresma, de que nos sentirmos hoje, não os fariseus hipócritas com pedras nos bolsos para atacar, mas sentirmos-nos hoje, nesta mulher pecadora sem nome, sentirmos cada um de nós. Cada um de nós é esta pessoa pecadora que se deve colocar diante de Jesus para sentir a sua presença e o seu perdão. Neste discurso todo, nós vemos 2 vezes Jesus olhar para as pessoas. Quando estava a ensinar e quando pergunta à mulher onde é que eles estão, ninguém te condenou. É assim que Jesus faz connosco. Olhos nos olhos, vida na vida, para nos fazer levantar e recomeçar com a misericórdia de Deus. Que nesta Páscoa cada um de nós sinta este perdão de Deus nas suas vidas. E quem tem problemas para resolver, que os resolva. Não adie. Não adie. Temos que os resolver. Já foi perdoado por Deus? Perdoa-te a ti próprio. Precisas do perdão de alguém? Vai ter com essa pessoa e pede-lhe perdão. Há um perdão que está retido. Vou ser eu o corajoso para dizer a essa pessoa: anda, está perdoado. Não significa, maravilha, continua tudo igual. Não! Mudança. Vamos viver uma novidade, uma coisa nova com Deus. Com o compromisso de não voltar a pecar. Que o Senhor nos dê esta graça da verdadeira conversão, para que, sentindo-nos perdoados, também consigamos perdoar uns aos outros. Que assim seja.